Pessoal, o assunto que eu vou tratar com vocês agora é sobre condutos equivalentes, tá? Então, quer dizer o seguinte, que um conduto equivalente, na verdade, né, equivalente a outro ou a outros, é quando ele transporta a mesma vazão sobre a mesma perda de carga total, tá? Então, nessa situação, a gente tem um conduto em série e tem uma situação ainda que é de conduto em paralelo, tá? Quando que a gente utiliza, na verdade, o conduto equivalente? É uma situação bastante comum quando você está, por exemplo, fazendo dimensionamento, no cálculo, projeto, e você encontra um diâmetro não comercial. Então, nesses casos que você encontra um diâmetro não comercial, né, você, a princípio, tem que fazer o que? Você não vai construir uma tubulação só para aquele caso específico daquele projeto. Isso fica inviável. Então, na verdade, você acaba trabalhando com diâmetros comerciais. E para trabalhar com diâmetros comerciais, nem sempre vale a pena ou é recomendado trabalhar com um diâmetro só maior, né, do que aquele que você dimensionou, ou um diâmetro menor. Trabalhar com um diâmetro maior implica aumento de custo. Trabalhar com um diâmetro menor implica aumento de perda de carga. Então, o meio termo encontrado aí nessa situação é trabalhar, por exemplo, com trechos, né, de diâmetros diferentes, onde a gente pode, então, dessa forma, fazer aí uma relação de custo-benefício para que a gente tenha, para uma mesma perda de carga, por exemplo, no caso, né, você consiga fazer com diâmetros diferentes, com trechos diferentes, e ao final, então, tem essa mesma perda. Porque, a princípio, até a gente tem que levar em consideração essa questão da perda, porque não é toda situação, todo momento que isso pode ser flexibilizado. Então, vou começar a tratar com vocês aqui de conduta em série, né? Mostrando aqui, então, uma figura que ilustra para vocês aqui. Mostrando aqui, então, a vazão que entra no sistema, tá? Vazão entrando no sistema que passa por um diâmetro, né, de comprimento, diâmetro 1 aqui, D1, L1, F1, que representa o que, então? Que representa o diâmetro, o comprimento e o fator de atrito desse trecho. Depois a gente tem aqui uma redução de diâmetro, né, um diâmetro menor, que seria o diâmetro 2, então, aqui representado pelo diâmetro 2, D2, L2 e F2, fator de atrito 2, e posteriormente aqui nesse exemplo, nessa ilustração, ainda tem um terceiro trecho. Os casos mais comuns são 2 trechos, dependendo da situação pode chegar a 3 ou muito mais do que isso, né? A ideia aqui então é o seguinte, você vai calcular a perda de carga para cada trecho, tá? Desse trecho, desse trecho e desse trecho, e depois vai, ao final, ver que a perda de carga de cada trecho, né, HF1, HF2, HF3, a soma delas é a perda de carga total. Então, em conduta em série, a vazão que passa no sistema é única, tá? A vazão que passa no sistema é única e a perda de carga se soma. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, mudar a cor, senão fica ruim. Então, aqui, ó, a vazão que passa no sistema é única. Entrou aqui, saiu aqui. Nesse caso, não tem derivação na tubulação, né? Então, a vazão que entra é a vazão que sai. Quando você muda, então, na verdade, aqui o diâmetro, você está aumentando a perda de carga, representando aqui pela maior valor de perda de carga de HF2, por exemplo, quando comparado a HF1. Maior valor de HF3 quando comparado com HF2. Então, a vazão no sistema em série, no conduto em série, ele é única e as perdas se somam para chegar na perda de carga total, tá? Então, isso é uma situação que é importante que vocês tenham conhecimento de como é o conduto em série. O que a gente analisa no conduto em série. Tá, mas e o que na verdade, são situações? A situação mais comum é você ter, então, um dimensionamento, tá? Fazendo um dimensionamento qualquer,
você chegar numa situação dessa aqui, onde você tem um diâmetro, né? Você tem um diâmetro não comercial, tá? Então, vamos supor, você tem vai fazer um dimensionamento, chegou lá, por exemplo, com uma tubulação de 87 milímetros de diâmetro, né? Ou 0,087. Isso quer dizer, então, o quê? Que esse diâmetro aqui é o diâmetro que você está considerando como não comercial. Se você tem, então, esse diâmetro não comercial, o raciocínio é o seguinte, olha, qual, então, é esse comprimento total, né, que eu posso substituir aqui por diversos diâmetros comerciais, 2 ou 3 ou mais, que vai me permitir a mesma perda de carga, a perda de carga total seja a mesma aqui ao final, né? Seja a soma dessas perdas. Então, na verdade, o que a gente faz é transformar esse diâmetro, né? Esse diâmetro que a gente tem aqui como um diâmetro não comercial, tá? É esse diâmetro não comercial que a gente transforma em vários diâmetros comerciais. Então, aqui seria um diâmetro comercial, aqui seria um outro diâmetro comercial e aqui seria um outro diâmetro comercial, por exemplo, né? Então, eu falei aqui de 87 milímetros. Se a gente for trabalhar, por exemplo, só pensando em dois, né, em um trecho aqui, digamos, de 2 diâmetros apenas, então seria, por exemplo, né, quais são os mais comuns? 75 milímetros e 100. Ou seja, então aqui, ó, eu teria, por exemplo, um diâmetro de 100 milímetros e aqui eu teria, por exemplo, um diâmetro de 75 milímetros em substituição àquele de 87 milímetros, porque eu estou fazendo o projeto com aquele, mas eu vou chegar até esses aqui porque aquele que eu encontrei não é comercial. Então, eu não vou usar um diâmetro não comercial, eu vou passar, então, para, né, uma situação de verificar qual é o comprimento, né, de cada um dos trechos, sendo que os diâmetros comerciais que eu tenho disponíveis são esses, né, de tal material, e o que isso implicaria na verdade. Então, por enquanto, agora são, né, que eu estou explicando para vocês, esboço, né, lógica do problema, são as ilustrações, e a gente vai passar agora para a fase de equações. Quais as equações que eu vou utilizar? Mas a ideia principal aqui, então, é o seguinte, né? A gente tendo o diâmetro, um conduto equivalente, nesse caso específico, a explicação é em conduto em série, a gente tem, então, uma situação onde eu posso, né, sair. Geralmente é isso que acontece, eu dimensiono, faço um dimensionamento enquanto diâmetro não comercial, e para chegar em diâmetros comerciais, que eu vou adquirir na prática, né, de verdade, de fato, eu passo então a trabalhar com 2 ou mais tubulações de diâmetros comerciais, e a partir disso eu vou verificar quais são os comprimentos que levaria à mesma perda de carga que eu já encontrei na situação do diâmetro não comercial, tá? Então, seria isso que a gente vai tratar, né, o que a gente considera quando a gente fala de diâmetro de condutos equivalentes em série. Tá? Quando eu tenho aqui um conduto em paralelo, como é o caso da ilustração aqui, aí já muda, né, a questão do que considerar. No conduto em paralelo, já não vai ser mais a soma das perdas de carga, como é um conduto em série. Num conduto em paralelo, as perdas de carga são as mesmas, se eu considerar uma tubulação ou outra, tá? Porque aqui, se vocês notarem aqui, o que eu tenho na verdade, né? Eu tenho a situação aqui é o seguinte, eu tenho uma tubulação aqui superior, tá? Tem uma tubulação aqui superior, que sai água desse reservatório, passa pela tubulação e chega no outro reservatório. E tem uma tubulação inferior que sai água do reservatório 1, passa pela tubulação e chega no reservatório. Ok? A gente pode começar aqui o entendimento, né, já considerando o seguinte: esse conceito de paralelo aqui, tá? Esse conceito de paralelo aqui, ele não tem nada a ver com retas paralelas, ok? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tiver
uma situação, né, assim, e uma tubulação aqui, acho que não vou conseguir fazer inclinado, uma tubulação, vou colocar assim bem direto, bem simplesinho aqui. Se eu tiver uma tubulação assim, tá? E uma outra tubulação assim, elas são tubulações paralelas, do ponto de vista de condutos paralelos, tá? De condutos equivalentes, melhor dizendo. Porque o conceito não é de reta paralela, e sim de conduto paralelo. Tá? Então, nesse caso, para todo mundo entender, imagine vocês que não existisse essa parte de baixo aqui da tubulação, essa de maior diâmetro, e eu pensasse, por exemplo, que a minha tubulação ficaria desse jeito. Tá? Essa tubulação aqui, ó, ela está paralela a esta, do ponto de vista conceitual de condutos paralelos. Ela não tem que ser paralelo do ponto de vista de retas paralelas, tá? É o conceito de conduto em paralelo. Agora eu vou explicar para vocês por que na verdade fica esse conceito, né? Não tem que ser de fato, digamos, a tubulação saindo de uma distância e chegando à mesma distância até o final. Tá? Por que isso? Porque, na verdade, a gente tem uma situação que é o seguinte, vamos lá. Quando eu vou fazer, imagine vocês que essa tubulação aqui de cima não exista, tá? Vamos focar só na tubulação de baixo. Como é que eu vou analisar aqui, né? Analisar a perda de carga, que está representada aqui, ó. Como é que eu vou analisar a perda de carga que está representada aqui por HF? A perda de carga representada por HF. Como é que eu vou analisar isso? Né? Pensando na tubulação de baixo. Esqueci a tubulação de cima. Vem para cá, ó. Eu tenho aqui a situação que é o seguinte. Eu tenho aqui um reservatório superior, desculpa, e aqui um reservatório inferior. Se a gente for considerar, então, né, que para fazer uso da equação de energia, eu preciso definir um referencial, então vamos supor, estou usando aqui essa parte aqui só para facilitar a questão do entendimento. Né? Vamos supor, então, que eu estou definindo aqui embaixo, o nível de 2 aqui, ó, reservatório inferior, como nível, a minha referência. Então, o que fica a equação de energia? As cargas cinéticas são desprezadas. Então, a energia em 1, aqui em cima, onde está marcado aqui, vai ser igual ao quê? P1 sobre gama, que na verdade é zero, porque está para atmosférica, é pressão atmosférica. A referência, né? O Z é essa altura, tá? Então, o Z é a altura, é a própria altura, né? Aqui. Tá? E carga cinética desprezível. Quando eu chego do lado de cá, eu vou ter pressão atmosférica atuando, referência aqui embaixo, então, o Z é zero, pressão atmosférica atuando é zero, carga cinética desprezível. Então, quer dizer o quê? Que, na verdade, a perda de carga é a própria diferença de altura do nível de água do reservatório 1 e do nível de água do reservatório 2, como está ilustrando aqui. Tá bem? Então, se você pensar isso do ponto de vista da tubulação inferior, é isso que você tem que analisar. Agora, esqueça então que, né, que é uma tubulação, que estou analisando a tubulação inferior e passo a analisar a tubulação superior. Nada muda, tá? Se existir só tubulação superior e existir a inferior, nada muda, porque o raciocínio é mesmo. Quando eu vou pegar aqui, ó, eu vou sempre analisar referência, analisar as pressões, analisar as cargas cinéticas. Então, não importa aqui se eu tenho uma tubulação, se eu tenho duas, se eu tenho três, a perda de carga vai ser a mesma. Então, quando a gente analisa a tubulação, né, a água que passa
nessa tubulação, qual a perda dela, qual a perda de carga que vai acontecer? Essa perda de carga aqui, ó. Tá? E se eu for analisar a perda de carga que acontece na tubulação inferior, a vazão tem aqui, tem o diâmetro da tubulação inferior, tem comprimento, tem F2, tem tudo. Qual que vai ser a perda de carga? Continua sendo essa perda de carga aqui. Então, independente se eu estou analisando esta, tá? Ou esta, a perda de carga é a mesma. Então, quer dizer, em outras palavras, o seguinte, que um conduto em paralelo, as vazões se somam, né? Que tem, ó, tem aqui Q1 e Q2, né? Q1 e Q2. Então, quer dizer que em paralelo as vazões se somam para a mesma perda de carga. Tá? Então, isso é o conceito de paralelo, conduto em paralelo. Não olhem o conceito em paralelo como retas paralelas, e sim sobre o conceito. Se as vazões se somam para uma mesma perda de carga, é conduto em paralelo, independente se a tubulação está parecendo duas retas paralelas ou não. Tudo bem? Então, essa é a condição. Então, repetindo aqui, para ficar bem frisado. Quando nós temos um conduto em série, a vazão é única e as perdas se somam. Tá? Então, HF1, HF2, HF3, somando eu vou ter HF. Então, vazão única, as perdas se somam. Numa tubulação em conduto em paralelo, as vazões se somam para o mesmo HF. Tá? E agora a gente vai partir para a parte de equação. Quando tem, então, um conduto em série, se eu for usar esse conceito de que as perdas se somam, eu tenho duas possibilidades de trabalhar com as equações, né? Que a gente já tinha visto. A equação, né? Universal ou a equação de Razumilhas. Se eu trabalhar com a equação universal, aqui está as fórmulas, né? Se eu trabalhar com a equação universal, eu estou trabalhando com essa forma de baixo aqui, ó. Tá? Com essa aqui. Se eu trabalhar com a equação de Razumilhas, eu estou trabalhando com essa equação aqui de cima. E o que eu faço na verdade, né? O que eu faço na verdade? Eu simplesmente vou considerar, então, o seguinte. Eu vou considerar aqui, para trabalhar, então, com a equação de Razumilhas, esse fator aqui, para conduto em série, tá? Do diâmetro não comercial, vai ser igual ao quê? Vai ser esse mesmo pacote todo aqui com, né, diâmetro 1, C1 e L1, que podem ser iguais ou diferentes. Né? Então, o C pode ser igual para toda a tubulação, ou pode ser diferente para todos os trechos, desculpa. O comprimento pode ser igual para todos os trechos, mas ele, a princípio, é diferente. O diâmetro vai ser diferente justamente porque eu estou saindo de um não comercial para um comercial. Então, aqui, né, eu tenho isso, que seria da parte não comercial, e vou igualar ao quê? A esse pacote que leva em conta o trecho 1, mais esse pacote que leva em conta o trecho 2, mais esse pacote que leva em conta o trecho 3 e assim por diante, se tiver 3 ou 4, 5 trechos. Né? Então, vai ficar isso aqui, né? Tudo isso aqui, por exemplo, igual, né? A esse valor aqui, 1065, vazão 1 elevado a 85, L1, C1, D1, mais, né? Vazão é a mesma, vazão 1 ainda, né? Não muda quando é conduto em série. Aí vai ficar L2, C2, D2, mais vazão, que não muda para nenhum trecho. Aí vai ficar L3 mais L3 sobre C3, D3 e assim por diante. Então, eu estou usando essa equação. Lógico que também vale o raciocínio para a equação universal, tá? Para a equação universal, ou seja,
Se eu usar esta equação aqui, então, tá? O pacote aqui, ó, o pacote aqui da parte não comercial, do diâmetro não comercial. Depois eu tenho que igualar isso, né, a vazão únicas L1 e D1, mais L2, D2. O F também entra aqui, F1, D1, mais F2, L2, D2 e assim por diante. Então, eu tenho aqui a situação onde eu vou, né, mostrando para vocês qual, tanto faz usando uma equação de Hazen-Willis ou equação universal. Isso implica o que, na verdade? Que as expressões finais seriam essas. E pegando aqui só para 2 trechos, aqui tem uma representação para vários trechos, né, para N trechos, para a equação universal seria isso, para a equação de Hazen-Willis, por exemplo, seria isso. Tá? Levando em conta que eu estou analisando no momento conduto em série. Então, aqui seria a parte não comercial, tá? Há um diâmetro não comercial, como eu falei, 87 milímetros, por exemplo, um comprimento, sei lá, de 200 metros, e aqui um diâmetro comercial, geralmente, né, a lógica é D1 ser o diâmetro maior, então 87, vamos supor que o comercial fosse 100, aqui o menor fosse 75, então isso aqui seria 0,100, isso aqui 0,75. O comprimento, se esse comprimento aqui é 200 metros, qual parte, né, desses 200 metros vai ser L1, qual parte vai ser L2? Então, geralmente, a gente define, né, L1, que é o que a gente está buscando, na verdade, né, vai buscar L1 e L2. Então, vamos supor, L1 vai ter um certo comprimento e L2 vai ser o quê? L menos L1. Para conseguir resolver e obter, então, qual é desses 200 metros, quantos metros eu tenho que colocar, tá? O comprimento L1 associado ao diâmetro 1, no exemplo aqui 100 milímetros, né, o 0,100, e quantos metros tem que ser de L2, uma vez que eu estou associando aqui, então, esse L2 a 0,075, ou seja, 75 milímetros. Então, na verdade, fica essa situação, né? Eu saio de um diâmetro não comercial, com um comprimento que eu conheço da tubulação, eu dimensionei, né? Fiz o cálculo, fiz o projeto, estou fazendo o projeto, fazendo o cálculo, e vou verificar desse comprimento quanto que eu tenho que colocar L1, quanto que eu tenho que colocar L2. Para diâmetros comerciais, que eu consigo obter essa informação facilmente nos fabricantes, dependendo qual foi o material que eu utilizei. Esse raciocínio utilizado aqui vale também aqui embaixo para essa situação de Hazen-Willis, né, usando a equação de Hazen-Willis. Aqui, então, o diâmetro seria o diâmetro não comercial, aqui seria o diâmetro de 0,100, 100 milímetros, aqui seria o diâmetro de 75 milímetros. Qual é o comprimento que eu tenho que está associado a esse? Qual é o comprimento que eu tenho que está associado a esse? Lógico que os valores de comprimento serão diferentes, porque eu estou usando equações diferentes. Mas, né, a princípio, pode ser até que sejam próximos esses valores, mas não serão iguais usando uma equação ou outra. Isso aqui, então, repito, é para situação onde eu vou tratar de comprimento equivalente como um conduto em série. No caso de um conduto em paralelo, o raciocínio é o seguinte, ó, eu tenho essas fórmulas aqui, tá? A fórmula universal ou, né, de Hazen-Willis, e eu vou ter que isolar agora nessa fórmula o valor de vazão. Lembrando aqui, então, que a vazão aqui está ao quadrado, então fica perda de carga vezes π ao quadrado vezes g vezes d à quinta, dividido por 8FL. Como eu tenho que extrair a raiz aqui para tirar o quadrado, então vai ficar do outro lado, vai ficar um raiz, né, igual a vazão. A partir disso, eu vou mostrar para vocês como é que fica na expressão. Então, agora eu vou somar, depois que eu fizer essa transformação, que eu passo a trabalhar com as somas, né? Porque as vazões se somam para uma mesma perda de carga. Aí, então, eu tenho que trabalhar com soma de vazões e não com soma mais de perda de carga, como era no conduto equivalente em série. Aí,
ao invés de somar HF sendo igual a HF1 mais HF2 mais HF3, eu vou ter que fazer o quê? Vazão total, né? Vai ser igual a vazão 1 mais vazão 2 mais vazão 3. Eu pego a expressão aqui explicitada para vazão e começo, então, a substituir nessa expressão o que é F1, o que é L1, o que é D1, e passo a ter, né, F2, L2, D2, passo a ter, então, a condição de chegar na expressão que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Obviamente, da mesma forma, isso vale tanto para a equação universal quanto para a equação de Hazen-Williams. Então, aqui Hazen-Williams, a diferença é que na equação de Hazen-Williams, a vazão ela está com o expoente a 185. Então, você não vai extrair raiz, né, mas você vai usar o 1 sobre 185, né? Então, na verdade, estaria fazendo isso na expressão toda, porque aqui a perda de carga, a vazão, desculpa, a 185 será a perda de carga vezes 185 vezes D487 dividido por 1065 vezes L. Para você, então, tirar o 185 daqui, você vai ter que elevar, né? Vai ter que fazer o inverso do outro lado, que vai ser 1 sobre 185. Fazendo, então, essa mudança aí, explicitando essa equação para vazão, no que a gente chega quando se trata de conduto em paralelo? Nós chegamos nessa expressão aqui. Chegamos nessas expressões aqui. Focando novamente apenas em dois trechos, o que a gente teria seria isso aqui para a equação universal e o que a gente teria seria isso aqui para a equação de Hazen-Williams. De novo, né? Aqui, então, a gente tem um diâmetro não comercial, por exemplo, um comprimento qualquer, que pode ser igual, nesse caso, a L1 e a L2, tá? Porque são paralelos, eu posso colocar o mesmo comprimento, ou podem ser diferentes. Se esse diâmetro aqui é 87, então, provavelmente, né? Vamos supor que isso aqui fosse 100 milímetros, 0,100, e esse aqui 0,075, tá? Usando a equação universal, então, eu precisaria pegar essa parte aqui para encontrar quanto que vale, né, L1 e L2, ok? Essa seria uma possibilidade, que eu comentei com vocês aqui. E aqui seria outra possibilidade, né? Trabalhando aqui, então, com a equação de Hazen-Williams, onde eu tenho um diâmetro não comercial, tenho um comprimento, né, que eu utilizei lá em função do cálculo, né, que eu tinha feito do projeto, e vou substituir aqui valores de D1 e D2 e verificar qual que é o valor de L1 e L2 associado a esse comprimento, né, a esses diâmetros, desculpe. Então, com isso, né, vocês vão ter que verificar, primeiro, ter atenção se o conduto é em série em paralelo. A gente pode ter problemas que envolvam tanto série quanto paralelo, né? Mas a gente vai pensar, então, vai verificar se quando tem série em paralelo, analisar sempre anotando, né, qual é a condição para conduta em série. Conduta em série, mesma vazão, perda de carga se somam. Conduta em paralelo, as perdas são as mesmas e as vazões se somam. É isso que faz a mudança das equações aqui nesse caso, e você tem, então, que focar em como, né, qual é a expressão, quais são as expressões que você pode utilizar, tanto para conduta em série quanto para conduta em paralelo, dependendo se você está usando a equação universal ou a equação de Hazen-Williams, tá? Depois, quando eu for explicar exemplos, né, exercício, atividade, aí fica mais fácil ver a aplicação, mas em forma conceitual que eu queria passar para vocês era justamente isso, né, para que vocês tivessem aí condição, então, de começar já a ver exercício, apresentar para vocês e mostrar como fica as resoluções.